Impressão Digital, com Vladimir Vilaça. E aí, pessoal, começamos aqui mais um episódio do Impressão Digital, hoje recebendo o Hermano, que tem um irmão, né? Não. Mais de um irmão. É nome mesmo. Sou o irmão de todos, cara. Hermano não é apelido, não sou argentino, não sou da banda Los Hermanos. É São as brincadeiras que sempre fazem. Olha só, o Hermano tem 28 anos, formado em administração de empresas, com pós em gestão de negócios. Hoje é empresário e eu vou te classificar assim como um agitador do mercado, um jovem agitador do mercado. Eu posso falar jovem porque eu tenho 36 anos. Olha que absurdo. Mas eu te classifiquei certo aqui, né? Sim. Cara, eu gosto mais do que empreender, né? Mais do que ter lucro, enfim. Eu gosto de fazer barulho, eu gosto de vender, eu gosto de engajar pessoas, de conectar pessoas, de conectar propósitos. Então, essa classificação coube bem aí. Deu certo. Você me passou aqui a sua bio, né? Assim, o seu currículo, você é formado em administração de empresas. Mas esse seu approach assim, com o mercado começou mais cedo, né? Sim. Fala aí da sua família, né? Da Lara Imóveis, por exemplo. Com certeza. Cara, eu sou filho do Luiz Antônio, da Cristiana, sou marido agora da Caiane. E eu brinco que eu tenho 28 anos de empreendedorismo, 28 anos de mercado imobiliário, 28 anos que eu gosto de vender, de conectar com pessoas. E eu nasci respirando esse meio, assim, né? O meu pai começou do zero um negócio lá atrás, há mais de 43 anos, que é a Lara Imóveis, que é uma imobiliária hoje que está em 6 unidades em BH, trabalha com venda, locação. E eu, desde muito novo, vivi vendo ele ali, vivendo aquele negócio, sabe? Avaliando imóveis, indo em eventos, visitando terrenos e tudo mais. Eu sempre fui com ele. E eu comecei a gostar daquele negócio. Então, eu sempre tive certeza que eu ia fazer administração de empresas e que eu ia ter um negócio, né? Durante 10 anos eu fiquei somente na LAR, dos 17 aos 27. E há quase 2 anos aí eu comecei a Meet Hub. Hoje, o meu foco aí é realmente fazer a Meet Hub crescer, chegar onde eu quero, atingir os resultados que eu quero e o impacto que eu quero gerar com ela. Não, calma aí. Ele falou Meet Hub. Para quem não conhece, eu peguei uma definição no site que eu achei muito legal. Inclusive, no topo do site está escrito assim: temos um especialista que já chegou onde você quer chegar. Faça uma mentoria e antecipe o seu resultado. Isso resume o espírito da Meet Hub? Sim. Então, define, para quem nunca ouviu falar, o que é a Meet Hub? Cara, a Meet Hub, basicamente, a gente nasceu com um propósito de conectar pessoas para gerar transformação. Por quê? A gente acredita que uma conversa certa, um conselho certo, na hora certa, ele muda a sua história, ele muda a sua vida, ele muda a trajetória do seu negócio. Então, a gente nasceu ali fazendo mentorias individuais, como uma espécie de um marketplace para a turma aí dos negócios, né? Basicamente um hub que conecta duas pontas. Um especialista, que é uma pessoa que tem propriedade, experiência e autoridade para falar sobre um assunto, e do outro lado um usuário, que é uma pessoa que quer buscar saber mais sobre aquele assunto. Ou seja, aquele especialista já passou por onde aquele usuário está passando ou já chegou aonde ele quer chegar. E a gente acredita que essa conversa, essa troca de experiências, esses insights que podem surgir dessa conversa, podem realmente transformar a vida daquele usuário ou a trajetória da empresa dele. Então, começamos ali com as mentorias individuais, que são os one-on-one, né? Que você entra e marca um meet com aquele especialista. Vladimir, gente, é um deles. Inclusive, eu tô lá. Quem quiser falar sobre comunicação, marketing, oratória, é só acessar a Meet Hub e www.meethub.com.br e agendar um meet lá com o Vladimir, mas tem vários outros especialistas. Outros, e eu me sinto até humilde em estar lá, porque eu vou contar para vocês quem está na plataforma. Tem pessoal que trabalha no Instagram, no TikTok, na IBM, na Ambev, Mercedes-Benz, Waze, OLX, McDonald's, Heineken. Eu sei que tem muitas outras empresas, representantes de empresas. A pergunta que não quer calar: como que você chegou nessa galera? Ixi, a história... Eu acho que todo mundo te pergunta isso, né? Como é que ele conseguiu colocar esse cara para ficar na plataforma? Assim, eu não, sem querer duvidar da plataforma, mas assim, é gente muito importante no mercado. Gente muito grande, cara. É muito legal isso. E a história é longa, assim, mas eu acho que o papo aqui vai ser legal para a gente falar um pouquinho
de networking, de como se conectar com pessoas, né? E ter essas pessoas junto aí na jornada, né? Basicamente, a Meet Hub começou ali no outubro de 2020, né? Então, são quase 2 anos aí. E começou com 16 especialistas que eram conhecidos realmente, amigos, pessoas próximas. O Gustavo Caetano, que já era sócio meu ali desde o dia zero. Que fundou a Sambatec. Exatamente, o Gustavo é da Sambatec, é um empreendedor super, super conhecido. Mas, assim, começou com 16, eu não sabia em quantos eu ia chegar, né? E ali foi muito no tete-a-tete, como a gente diz aqui em Minas, né? No amigo, na pessoa que eu já conheci e tudo mais. Cara, a partir disso, eu tive que usar várias técnicas de abordagem, várias técnicas de conseguir ter essas pessoas juntamente com a Meet Hub, né? Então, assim... O que você falava, vamos supor, nesse cara aqui, quem que é da McDonald's? Que tá lá? O João Branco. O João Branco é CMO do McDonald's. Você já conhecia antes? Era seu amigo? Não. Ou foi nesse contato? O que você falou para ele? Cara, assim, a base... A prospecção. Sim. A base de networking, assim, começa muito com você tendo aquela primeira conexão com aquela pessoa, né? No caso do João, o Gustavo me conectou com ele, eles eram assim amigos / conhecidos ali de mercado, e o Gustavo me falou dele, e aí a gente fez ele fez essa primeira ponte, e aí depois eu entrei. Então, assim, ter uma pessoa em comum é algo que facilita muito essa conexão, sabe? E ter humildade também de pedir, né? Só olha, apresenta a tua pessoa, eu acho que vai ser importante. Com certeza, com certeza. Então, no exemplo do João, ele era um cara que estava começando a ficar mais midiático, mais conhecido, e ele queria estar posicionado ao lado de outros grandes especialistas, queria compartilhar esse conhecimento dele, queria ter contato com quem acompanhava ele ali na rede social. Então, esse exemplo que eu dei, que é você otimizar o conteúdo que você gera, é algo que eu sempre falo para os especialistas. Porque quando eu falo isso, eu estou gerando valor para ele. Entendi. Eu estou falando, olha, eu vou te colocar numa plataforma, que a gente tem grandes nomes lá, que você vai poder compartilhar o seu conhecimento, se conectar com pessoas interessadas em falar com você. Inclusive, o conteúdo que você gera na rede social, depois que você for mentor na Meet Hub, você vai melhorar o conteúdo que você produz. Porque você vai conversar com quem consome esse conteúdo e otimizar esse conteúdo. É uma troca, né? Então, a base do networking, da conexão, é uma parte enxergar valor na outra, né? Se tiver uma parte que só suga e a outra parte que só cede, não faz sentido aquela relação, vai ficar uma coisa que não vale a pena para uma das partes, né? Não, e isso tem tudo a ver porque acaba virando uma bola de neve. Assim. Você chama uma pessoa e você conseguiu um grande nome. Sim. E aí depois, para você prospectar um outro especialista, você até usa o recém-chegado. E vai assim. São quantos hoje especialistas na Meet Hub? Cara, nós começamos com 16, hoje são mais ou menos 230. Muita gente. Foram mais de 1.000 pedidos já de especialistas que se cadastraram para entrar na Meet Hub. Porque agora tem esse problema, né? O oversize, assim. Porque aí estava começando e agora tem gente querendo entrar. E aí, como é que faz para dar uma limada, para dar uma... Cara, a gente sempre teve os nossos critérios de curadoria, né? A base de tudo da Meet Hub o Vladimir vai falar sobre jornalismo. Ele é o quê? Jornalista. E qual que é a experiência dele? Aonde que ele trabalhou? Qual foi o histórico dele? Então, a base da nossa curadoria vai muito em cima de entender o porquê daquela pessoa estar ali. Entendi. Ela tem propriedade e autoridade para falar daquele assunto? Ou ela é mais uma pessoa dessas que a gente vê aí na internet que aprendeu ontem sobre... marketing e está aí falando. Aprendeu ontem sobre comunicação, nunca praticou. Nunca trabalhou numa empresa. E aprendeu a ensinar. Né? Então, assim, a gente criou alguns critérios ali de triagem, de curadoria, onde a gente teve que fazer essa seleção de quem entraria ou não. Nesse momento, a gente basicamente não está colocando ninguém justamente para conseguir entender muito bem como que a gente consegue gerar mais valor para o especialista e para o usuário. Para a gente não colocar um monte de especialista ali dentro e acabar confundindo a cabeça daquele usuário. Né? E aí eu coloco um especialista ali e a gente não consegue conectar um usuário com ele e aí fica uma relação que não está gerando valor para ele. Né? E o que é interessante, a plataforma ela já apresenta uma agenda, né? Já uma agenda associada ao especialista. Então, você vai lá, clica no meu nome, por exemplo, já tem os dias disponíveis para ter aquela 1 hora de conversa com quem
pagar um valor. E os valores são diferenciados. O meu é baratinho em relação a outras pessoas aí que são, né, feras no mercado, né? E isso vai acontecendo assim. E eu sei que além da Meet Hub, você também não para, né? Então tem a Meet Hub, que é digamos assim, um negócio fixo, mas tem projetos paralelos, né? Eu vejo você postando sobre cursos, né? Sobre mentoria, sobre imersão. É um negócio dando origem a outro, né? A gente tem uma frente, que é uma frente que a gente... É como se fosse uma frente de educação, onde nós reunimos ali os especialistas que são mais procurados na Meet Hub em determinado tema, e a gente desenvolve programas de mentoria, onde você vai ter acesso, ao invés de ter acesso a um especialista, você vai ter acesso a 7, 10, 12 especialistas, juntamente com uma turma. Então, a gente já teve programa voltado para mulheres, crescimento, o protagonismo feminino no mundo corporativo. A gente já teve programa de marketing, onde a gente reuniu aí diretor de marketing da Heineken, da Kraft Heinz, Head de Growth do Itaú e por aí vai, CMO de unicórnio, né? A gente está com um programa de startups rodando e tem alguns outros bem legais aí pela frente, sabe? Então, foi uma outra frente que a gente começou dentro do nosso negócio, onde a gente conseguiu entender o que o usuário queria, o que o usuário quer. Ele quer falar com muita gente, cara. Ele quer aprender com várias pessoas diferentes. Não, e aí você pode criar produtos sazonais também, né? Sim, porque eu estou pensando assim, a plataforma como a Meet Hub tem um especialista fixo que fala de um tema fixo. Mas você criando produtos assim, é até uma dica para quem está ouvindo ou vendo a gente, que tem um negócio específico X para diversificar os produtos que oferece. Sim, sim. Para encontrar um cliente no momento que ele está, né? Com certeza, com certeza. E acaba que criar um novo produto, você pode fazer o outro produto ser o que a gente chama de upselling, né? Que é o usuário, ele compra, ele participa de um programa de mentoria, e aí depois ele pode, o Vladimir é um dos mentores do programa, acabou o programa, ele vai agendar um meet com o Vladimir para tirar dúvidas daquele encontro. Ou depois de acabar o encontro, ele anotou pontos ao longo de todo o encontro com vários especialistas e quer bater com o Vladimir. Então, acaba que um produto ele pode fortalecer o outro, sabe? Então, a gente buscou entender muito bem o usuário, o que ele buscava, e a gente entendeu que na hora de marcar, ele tinha uma certa dúvida, será que o Vladimir vai me ajudar ou não? Então, o programa de mentoria ele acaba sendo uma espécie de uma amostra do que pode ser um meet individual. E o outro ponto que é muito positivo, que é um dos motivos principais aí de um programa de mentoria acontecer, cara, é o networking da turma. O networking ficou uma palavra muito, digamos assim, até modinha hoje no mercado. Sim. Mas para quem está começando, quem está ouvindo a gente, quer abrir um negócio de qualquer ramo, qualquer área, essa palavra tem que ser exercida mesmo, fortemente, para a pessoa crescer. Digo assim, sozinha, é muito difícil uma pessoa ter sucesso, né? Ela sempre precisa, nem que seja de um bom cliente, de uma fidelização, ela precisa contar com a ajuda sempre, né? Sim, ninguém é super, nenhum de nós é super-herói. Então a gente precisa, seja de um sócio ou seja de um amigo que também está na mesma jornada ali para te suportar, ou família. Acertando. Exatamente, exatamente. E você saber lidar com... Você ter o seu primeiro funcionário, você tem que aprender a vender, você tem que aprender a lidar com pessoas. Para ter o primeiro cliente, mesma coisa, né? E eu brinco que mais do que networking é você ser referência naquele ramo, né? Ser referência não para o mercado, não na rede social necessariamente, na sua família. As pessoas acreditarem em você mesmo. No seu meio. Os seus colegas ali da turma de escola de antigamente, eles têm que saber o que você faz. Cara, isso tem que ser assim, como se fosse uma goteira, assim, tem que pingar sempre, sabe? Tem que estar ali martelando na cabeça das pessoas que estão ao seu redor. Porque essas pessoas vão te indicar clientes, elas vão te indicar possibilidades, elas vão falar de você para outros, e isso vai gerar muitos frutos, assim, né? E o networking tem um ponto muito, muito legal, assim. Eu já tive alguns casos aí de corretor ou de amigos empreendedores que falaram, pô, fui num evento, entreguei tantos cartões de visitas, pô, fiz um baita networking. Eu falo, cara, talvez seria melhor você ter trocado um telefone com alguém que faz sentido e que se conectou com você. E conectou de verdade. E elas têm uma boa referência sobre você. Porque se for uma referência ruim, pô, cara, conheço o Vladimir, mas, cara, não confio muito e tal. É pior do que você não conhecer, né? Tem um livro do Arthur Bender, que é o pai do marketing, ele fala exatamente isso, sobre marca pessoal.
como você trabalha a imagem que as pessoas têm de você. Então, se você faz um contato, faz um network com algumas pessoas, por exemplo, qual a imagem que você está deixando? E isso acontece muito. Vamos supor, a gente chegou aqui, você sentou numa mesa. Quando você sai daqui, qual é o comentário que a gente aqui no estúdio vai fazer? Sim. Ó, esse cara é dono de tal lugar, esse cara é gente boa, é jovem, mas ele é... Ou não. Sim. Sabe? Ele é um impostor, ele fala de uma coisa que ele não tem propriedade. Então, qual marca que você quer deixar? E por falar da marca que você está querendo deixar, além de tudo que a gente falou que você está fazendo, também tem projeto social, que é inclusive o impacto, eu imagino, que você quer deixar para a sociedade. O que você falou lá no início. Eu quero é movimentar, eu quero ajudar fazer as barulho. pessoas. É. Quais são os projetos sociais que você está envolvido? Tem o CRI, o Impossível também. Exatamente, exatamente. Hoje o CRI, cara, ele é a maior sala de aula aberta para alunos de escola pública do Brasil. É o dia mais inspirador da vida desses jovens. Basicamente, assim, fazendo uma analogia, é como se fosse aquela primeira faísca que a gente quer gerar na cabeça desses jovens, né? Uma coisa que a gente sempre fala, tem algumas frases que são bem marcantes do CRI, que se a palavra convence, o exemplo arrasta. Né? Então, a gente tem alguns lemas bem fortes ali. E a gente entendeu que para esses jovens enxergarem um futuro, enxergarem uma possibilidade de mudar a sua realidade, realmente transformar a sua vida, transformar o mundo, a única forma deles conseguirem fazer isso era vendo isso. Era vendo o exemplo. Pessoas que já passaram por esse processo. Exatamente. Então, o CRI, basicamente, a ideia é ter ali pessoas inspiradoras, que têm histórias de superação, que geralmente passaram por escola pública, que vieram, às vezes, de classes sociais mais baixas, né, na sua maioria, mas que, acima de tudo, que construíram a sua própria realidade. Foram protagonistas da sua realidade. Foram protagonistas e conseguiram transformar isso. É isso. Então, eu falei hoje com o Hermano, esse cara aqui cheio de inspiração, apenas 28 anos, mas ainda o pessoal vai ouvir muito falar do Hermano, das empresas que ele ainda vai criar, porque eu sinto que tem essa vibe, não vai parar por 1, 2, 3, eu já sei como é que é. Te agradeço demais pela disponibilidade, muito sucesso em todos os projetos, valeu demais, tá? Muito obrigado, Vladimir, é uma honra estar aqui compartilhando um pouco da minha trajetória, que ainda é muito curta relativamente, né? Você falou aí que eu quero ter várias empresas. Cara, não sei. Eu acho que vai, eu tô sabendo, eu acho que vai. Eu aprendi assim, que no empreendedorismo a gente tem que viver um dia de cada vez, sabe? Fazer o que a gente se sente bem, fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente ama. Não colocar... A gente pode ter metas muito altas, assim, mas a gente não pode colocar a nossa felicidade nessas metas, sabe? A gente vive num mundo hoje onde as pessoas se cobram muito, as pessoas veem o sucesso do outro na rede social. Se comparam demais. E se comparam muito, então é muita pressão da família, do amigo, da namorada, do marido, do filho. Então, as pessoas se cobram muito, sabe? E eu acho que a gente não tem que fazer nada além de dar o nosso melhor, de dar um passo de cada vez. Então, eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. Para quem quiser... se conectar comigo, né? Me ver aí nas redes sociais ou até mandar alguma coisa. Já deixa aí o jabá. Já deixa aí o contato. É só ir no Instagram lá, @Hermano. A forma mais fácil de me encontrar. Com H, claro, né, gente? Hermano. Com H. Facinho demais. Com H, cara. E no Instagram é a forma mais fácil. Hoje em dia a gente tem tantos meios de contato que eu acabei centralizando mais no Instagram ali nesse momento. Né? Mas também estou no LinkedIn e estou na Meetup também, como especialista, para quem quiser trocar uma ideia sobre vendas, network, empreendedorismo, estou aqui para somar. Queria te agradecer o convite, conta sempre comigo aí. Dependendo do que a galera comentar e mandar aí, a gente pode gravar um outro, tirando as dúvidas ou aprofundando nos temas que a galera pedir. E eu estou 100% à disposição. Bom demais, valeu, viu? Valeu. Muito obrigado. Tchau, galera. Impressão digital com Vladimir Vilaça.